Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Meu nome é Mara Fiuza, líder do Ministério de Jovens aqui da Igreja Ministério Casa de Restauração em Porto Seguro. E nós estamos aqui hoje para abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever agora. Também acione aí o sininho para as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal. E durante essas 2 semanas que se aproximam, nós vamos estar falando sobre renúncia, em uma série que nós acreditamos que veio diretamente do coração de Deus para a sua vida. Em cada semana nós estaremos trazendo uma palavra com esse tema para abençoar o seu coração. E nessa semana nós estaremos falando sobre Daniel. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já leu na Bíblia, se você já acompanhou em algum lugar a história de Daniel. E a Bíblia nos diz lá em Daniel 1 que Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foi levado cativo para a Babilônia ainda muito cedo. A Bíblia diz que eles eram jovens. E ao chegar na Babilônia, esses jovens recebem um novo nome. A palavra de Deus diz que agora eles passariam a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas embora seus nomes tivessem sido mudados pelos homens, a sua identidade de filho de Deus, de cristão, de servo do Senhor, permanecia firmado em uma base no coração. Havia uma chama queimando no coração de Daniel, havia um respaldo da palavra de Deus no coração de Daniel, independentemente das circunstâncias que Daniel estava vivendo. Babilônia, se você não sabe, as pessoas falam que Babilônia simboliza porta de Deus, mas no hebraico simboliza a grande confusão. O fato é que na Babilônia era um lugar de muita idolatria, de muito pecado, e Daniel e seus amigos são inseridos nesse contexto de pecado, de idolatria, de adoração a falsos deuses, mas mesmo estando nesse contexto, o coração deles permaneciam firmados no Senhor. O coração deles continuava com uma base alicerçada. Havia um alicerce, um fundamento na vida de Daniel, que não eram as circunstâncias ou aquilo que ele estava vivendo ou a escravidão que foi-lhe imposta. Não era isso que designava o seu caminhar, o seu jeito de agir, as suas posições, os seus posicionamentos quanto homem de Deus, quanto um homem da palavra, um homem que servia ao Senhor com interesse e pureza de coração. E a Bíblia diz que quando eles chegam nesse lugar, há um decreto do rei para que esses jovens, para que no meio desses jovens que tinham sido levados cativos como escravos, fossem escolhidos jovens que tinham algum estudo, jovens que pertencessem a famílias de nomes, aos nobres, aos reis, a famílias que vinham dessa linhagem real, né? E a Bíblia diz que ali há uma ordem de Nabucodonosor para que esses jovens fossem levados para servir diretamente na casa real. Então, é selecionado no meio desse povo esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, são selecionados para ir à casa do rei, estudar as leis da Babilônia, estudar os costumes, estudar as culturas, as manias daquele povo, e eles seriam ali inseridos para servir na casa do rei, na casa de Nabucodonosor. E o que me chama muita atenção na Bíblia com relação à vida desses jovens é que, mesmo estando diante dessas circunstâncias e de uma posição de escravidão, o espírito deles eram livres no Senhor. Não havia uma escravidão no coração de Daniel. Daniel não se sentia escravo, apesar de ter sido levado com essa condição à Babilônia. Daniel tinha um espírito excelente em Deus. Daniel era um servo do Senhor. E tanto é que ele era tão servo de Deus que ele influenciou os seus amigos a buscarem do Senhor. Quando eles foram levados para servir na casa real, o rei ali dá ordens, né, para que da comida que viesse da mesa fosse a mesma comida que todos os jovens iriam comer. Eles iam participar desse banquete que era oferecidos a deuses estranhos, né, e Daniel teria que comer dessa comida oferecida. E a Bíblia nos diz que Daniel, em seu coração, decide ser diferente dentro da Babilônia. E ele decide não comer dos manjares que saíam da mesa do rei, não participar desse banquete de Babilônia. E ali a palavra de Deus diz que é servido para esses jovens legumes, uma dieta completamente diferente ao qual eles estavam
os demais que estavam ali eram alimentados, e a palavra do Senhor diz que o aspecto desses jovens ficou diferente, era um aspecto diferente. Apesar de eles estarem comendo uma refeição, vamos dizer assim, restritiva, né, diante de todo o banquete que podia ser oferecido, de toda a riqueza que podia ser oferecido na Babilônia para eles, embora estivesse alimentando de uma forma mais precária, visivelmente, quando olhavam para eles, o seu aspecto era melhor, estavam mais fortes, mais saudáveis, e todos ficavam ali espantados com o que estava acontecendo na vida daqueles jovens que decidiram a consagrar sua vida ao Senhor, mesmo estando em um ambiente tão hostil, em um lugar tão hostil. E nós estamos falando nesses dias sobre renúncia. Nós estamos falando nesses dias sobre esse lugar no coração de Deus. Nós vivemos uma juventude, uma geração, um tempo onde as coisas têm vindo com muita facilidade, onde nós trocamos as coisas de Deus por coisas supérfluas. Nós preferimos estar com os nossos amigos do que estar com Deus. Nós preferimos as nossas mídias sociais, o nosso celular, o nosso WhatsApp, a estar com o Senhor, a meditar na palavra, a ouvir um louvor, a buscar a face de Deus. E muitas vezes nós temos uma multidão de jovens sendo influenciados e não influenciadores. Daniel não sabia, mas com a atitude dele, ele estava impactando a vida de todos aqueles que estavam cercando ali. Todos aqueles que estavam inseridos naquele contexto, principalmente os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam sendo influenciados com essa decisão de Daniel. E acatam aquela dieta de Daniel, a forma de vida que Daniel estava levando, e foram tão abençoados quanto Daniel. E a palavra de Deus diz que esses jovens, eles decidiram ser separados para o Senhor. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos tomar uma decisão. A nossa vida, a vida cristã, a vida em Deus, a essência do Senhor, ela é gerada em nós através de renúncias, escolhas. A Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio de escolhas. Nós podemos escolher o bem, nós podemos escolher o mal. A Bíblia é bem taxativa e bem direta com relação às escolhas. Nós somos carne, seres humanos, e nós somos tendenciosos a pecar. Nós temos essa fragilidade em nós, mas nós precisamos escolher a parte que nos cabe, a parte boa da palavra de Deus, que são as boas escolhas. E Daniel escolheu renúncia. A renúncia, ela é algo que dói na nossa carne, ela mata a nossa carne. E tudo aquilo que dói em nossa carne, o nosso corpo nunca quer fazer. O nosso corpo nunca quer obedecer, porque a nossa carne pede por distrações. A nossa carne pede por alimento que sacie ela. Mas o nosso espírito, ela tem fome de Deus, ele tem fome da palavra do Senhor, ele tem fome de oração, ele tem fome de louvor. O nosso espírito, ele responde ao coração do Pai. Nós somos espírito, nosso lar não é aqui. Você vive na terra, mas o seu lar não é a terra, o seu lar está na glória, perto de Deus. O Senhor já preparou uma morada eterna para nós. E o nosso espírito, ele clama por esse ambiente, por esse lugar dessa glória, por esse lugar onde resplandece a chama do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 4, ali no verso 17, a Bíblia, Paulo vai nos dizer ali na palavra que as momentâneas tribulações que nós passamos lá na frente vai nos render um peso de glória. Nós conheceremos essa glória através das renúncias que nós fazemos hoje. E muitas vezes a gente não sabe, mas as renúncias que a gente faz diante da presença do Senhor, que o mundo não está vendo, que as pessoas, os seus amigos não estão te assistindo, a sua família não está vendo a sua renúncia, a sua dor, aquilo que está doendo na sua carne, aquilo que está causando incômodo na sua carne, mas você sabe que é suficiente, porque enquanto a sua carne morre diante das suas renúncias, o seu espírito ganha vida. E você chega diante de Deus com o espírito vivificado, cheio do Espírito Santo. E nesses dias eu sinto um clamor do Espírito. O Espírito tem clamado por uma geração que queira renunciar às suas vontades. Uma geração que troca os seus amigos pela presença do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve ter amigos, nós devemos ter amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Nós devemos ter amigos sim, mas nós não devemos trocar os nossos amigos pelo Senhor. O nosso Senhor, ele precisa ser primordial
primordial em nossas vidas. A presença de Deus, a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar de primazia em nossas vidas. Ela precisa ser uma primícia dos nossos corações para o Senhor. Essa entrega, essa renúncia é uma primícia do nosso coração a Deus. E são essas coisas que o Senhor tem buscado nessa geração, nesse tempo. Nós temos ouvido tantas coisas nas redes sociais, nós temos vivido um tempo onde se fala muito sobre glória de Deus, onde se fala muito sobre reino, onde se fala muito da presença de Deus, das coisas que Deus tem a fazer, de um chamado geracional, de tocar nações, de tocar pessoas através do Espírito Santo. Mas nada disso é possível se não haver essa renúncia. Eu escolho viver o Senhor, eu escolho renunciar ao pecado, eu escolho santidade. Tem uma dificuldade hoje nessa geração de escolher o caminho da santidade, mas é o único caminho que nos leva a conhecer e a ver a face do Deus vivo. A Bíblia nos garante isso. Sem santidade é impossível ver o Senhor e agradá-lo. Não existe outro caminho. Então, nesses dias, o Senhor está chamando uma geração apaixonada pelo Espírito Santo. Uma geração que está disposta a deixar tudo pelo Senhor. Uma geração que está disposta a renunciar tudo ao Senhor. Aos seus prazeres momentâneos. Às suas coisas, as coisinhas que a gente julga importante no nosso dia a dia. Tudo isso acreditando em um grande mover do Espírito Santo no meio de nós. E sabe de uma coisa? As renúncias que você vai fazer nesses dias tocarão seus amigos, tocarão a sua família, tocarão a sua igreja, o seu ministério, o seu trabalho, a sua escola. Todos aqueles que te cercam serão impactados pela glória de Deus através da sua vida, através das suas renúncias. A renúncia de Daniel e de seus amigos, Azarias, Ananias e Misael, trouxe para eles um dom muito especial. A Bíblia diz que eles foram dotados de inteligência e sabedoria. E a Daniel, o Senhor deu esse dom de visão e de discernimento de sonhos. O Senhor trouxe isso para o ministério de Daniel porque o Senhor sabia que isso era necessário para aquilo que o Senhor queria fazer dali para frente na vida de Daniel. Mas essa história eu te conto na próxima semana.